Olá, profissional da construção. Você que é pedreiro, pintor, encanador, você que é CLT, mas que quer mudar de vida, quer sair aí desse mundo difícil de não conseguir faturar mais que 2 ou 3 salários mínimos, ok? Aqui a proposta é que você aprenda a faturar de 5 a 10 mil por mês com manutenção da construção. Orçamento simples, serviço simples, resultado garantido. Ok? E o que é mais legal é que você não precisa ter uma formação, um curso superior, um diploma para isso. Você precisa de adquirir habilidade técnica, habilidade de relacionamento e saber técnicas de como você vai vender o seu serviço. Ok? Vamos lá. O primeiro passo para você, a gente dividiu aqui em 3 passos para você elaborar um bom orçamento, onde você tenha clareza e que você também transmita a clareza necessária para que você feche o orçamento do seu cliente. O que seria isso, Daniel? O primeiro passo seria entender o problema no local ou você fazer uma visita técnica por vídeos ou fotos, certo? Como que funcionaria isso? Se você agenda no local, você vai até o local e aí você vai analisar e vai anotar o que precisa ser consertado, certo? Você vai anotar passo a passo tudo que precisa ser consertado, de acordo com o seu cliente dizer, certinho? Esse é o primeiro passo. Se você não puder ir até o local, você vai pedir fotos, vídeos, tá? E aí você vai conseguir fazer uma análise a partir dessas fotos e vídeos. Esse é o primeiro item. O segundo item é você calcular o que você vai gastar para estar fazendo esse serviço, tanto relacionado a materiais, como relacionado a tempo. Se você vai ou não precisar de alguém para te ajudar. Existem alguns serviços que é necessário você ajudar alguém, ou precisar de alguém para te ajudar. Porque às vezes é um serviço no alto e você precisa saber fazer essa conta. 2 pessoas, em algumas situações, rendem o que 3 fariam com 2. Então, se você saber entender isso, a gente não vai tocar nisso aqui, mas é uma conta que fecha sempre para mais, tá? Fazer alguma coisa sozinho, às vezes, gasta mais tempo e pode não ser interessante, porque se você tem uma demanda muito grande, você ficar muito tempo no lugar só, você acaba faturando menos, certinho? Então você vai aí analisar quais são os materiais que você vai gastar, quanto tempo você vai gastar, e a partir disso você vai fazer um cálculo dos custos que você tem, mais a margem que você quer colocar no seu trabalho, certo? Isso vai variar de acordo de cidade, isso vai variar de como você quer trabalhar, qual a margem que você quer obter aí, tá bom? Terceiro ponto, você vai elaborar um orçamento claro, simples para o seu cliente. O que é isso? Você vai colocar isso no papel. Você pode usar aí uma planilha, você pode usar até mesmo um Word, mas faça isso de forma digitada, a não ser que você tenha uma letra muito bonita e que isso faça diferença, que nem sempre é uma realidade, tá? E aí você vai mostrar isso possivelmente em PDF para o seu cliente, você vai enviar. Se não, você faz uma foto e envia para ele, tá? Feito isso, você entra em contato com ele ou você entrega pessoalmente. Para a gente aqui, quando a gente entrega um orçamento pessoalmente, as chances de fechamento são maiores. Por quê? Porque o olho no olho não tem preço. Ele faz toda a diferença no mundo dos negócios, tá bom? Então, se você tiver essa possibilidade, se você não tiver com a agenda tão cheia a ponto de não poder ir e tiver interesse num fechamento mais decisivo, você vai pessoalmente. Entregou o orçamento, deixe bem claro que você está disponível para esclarecer qualquer dúvida que possa vir a partir dele. Porque isso pode acontecer e é natural que aconteça. Às vezes fica uma dúvida a respeito de um determinado serviço, às vezes você esqueceu de colocar um determinado item e pode acontecer, isso é tranquilo. Você pode até deixar isso bem claro para o seu cliente, tá? No momento que você estiver montando esse orçamento, lembra bem de colocar os dados do local, do serviço, os dados da pessoa, tá? E eu super recomendo a utilização de um software, tá? De um aplicativo. Tem gente que gosta muito, tem gente que tem horrores a isso, mas eu recomendo porque no início pode parecer um pouco mais difícil, mas lá na frente fica muito mais fácil. Você consegue cadastrar o tipo de serviço que você executa, você consegue cadastrar também os dados do seu cliente, você tem um banco de dados ali, você sabe quantas vezes ele gastou com você, e isso vai mudar o jogo. Para você iniciar, talvez não seja necessário, mas a partir do momento que você já tem uma carteira de cliente maior, isso vai começar a fazer sentido para você. Mas de início, comece a fazer assim, quando você começa a ver os resultados melhores, e aí você vai buscar. Por ter um aplicativo, uma coisa assim,
onde você consegue escalar. Mas se você é do tipo que já gosta de ser avançado e quer colocar trabalhar com um aplicativo, cara, a gente recomenda o Agenda Boa. Ele é muito legal para a construção, você consegue cadastrar vários tipos de serviço e você consegue ter um acesso muito legal aí com várias áreas, inclusive de fatura, de ordem de serviço, de orçamento, tá? É bem interessante. Então, é esses 3 passos que eu queria falar para vocês aqui hoje. Eu espero que você que quer trabalhar com manutenção da construção tenha entendido e coloque isso em prática. É importante que você pegue cada passo a passo, pequeno, e vai colocando em prática. E a partir do momento que você vê o resultado, você vai ficando cada vez mais entusiasmado e isso vai fazendo sentido para você. E você começa a crescer, você começa a faturar, você começa a ver resultado. É assim que você começa, ok? Então é isso. Sejam bem-vindos, eu sou o Daiane Cardoso e eu ensino você a faturar de 5 a 10 mil por mês com manutenção da construção. E se você gostou desse vídeo, se isso te melhorou aí profissionalmente, curte, comenta, compartilha com aquele amigo seu que gosta de trabalhar com construção civil, que já é um profissional. E aquele que está precisando faturar mais, pode começar no final de semana, não precisa parar o seu trabalho para fazer esse curso, ok? Você pode começar fazendo uma integração e depois você faz uma transição, tranquilo? Forte abraço para você, tudo de bom, valeu. Lembrando que não precisa formação, não precisa diploma, o que basta é a sua decisão e a sua vontade de crescer e se desenvolver. Ok? Forte abraço para você, tudo de bom, valeu.